Então, eu vou te contar como é que eu tive contato, né, com a jornada do herói. Então, eu estudava psicologia, eu sempre fui apaixonada por psicologia analítica, que é a psicologia de Jung, né, na faculdade. E uma vez uma professora minha falou, eu assisti alguma aula dela que ela falou brevemente sobre a jornada do herói e aquilo já tinha me dado um clique, assim, tipo, nossa, isso é interessante, né? Porque ela falou e tocou alguma coisa lá dentro, né, profundamente em mim. Mas ela falou bem breve, assim, né? Mais superficial, mas falou sobre as etapas, sobre de um mundo conhecido para um mundo desconhecido, sobre os desafios disso e tal. E aquilo já me tocou de alguma forma. Mas tá, então, quando eu estava nessa situação toda, em algum momento eu me deparei com o livro do Joseph Campbell, né? O Herói de Mil Faces. Eu comecei a olhar aquilo, né, e entender a história desse homem também, muito interessante, né? Porque ele também estava na vida, assim, estava fazendo doutoramento, né, e tal, e ele, uma hora cansou, ele começou a achar aquilo da vida dele estava uma chatice, ele estava sentindo que ele não estava defendendo as ideias convicto do que ele estava fazendo, ele estava vivendo um personagem, né? E aí ele resolveu não, vou para cá, eu vou comprar uma. Ele resolveu assim do nada, vou comprar uma casinha de madeira no meio da montanha e vou me isolar. Passou 5 anos da vida dele só lendo tudo que ele queria ler. E aí, depois de fazer esse mergulho interno e tal, é que ele estudou os mitos, né, de todas as culturas do mundo, assim. E ele pegou essa figura do herói, ele entendeu, peraí, a figura do herói está em todas as culturas. Né? Então, se o mito é algo produzido pela psique humana, né? E isso é produzido em todas as culturas, então isso aqui está falando de algo que é mais profundo do que cultura, porque é algo que se manifesta em todas as culturas, que aparece em todas as culturas, mas é algo antes, né? Essa necessidade de expressar essa jornada de alguma forma vem antes, né? Então tá dentro, né? Antes da cultura, antes de uma coisa que foi colocada, ensinada de fora para dentro, uma coisa de dentro para fora. E ele também já tinha estudado Jung, algumas coisas de Jung sobre o arquétipo, né? Que o arquétipo justamente fala sobre isso, né? Sobre tipos, símbolos, né? Que estão lá no inconsciente, que é coletivo, de certa forma, né? Que é todas as pessoas têm acesso, são símbolos que todas as pessoas têm acessos, né? Que nascem com a gente, que estão dentro e fora, enfim, e estão aí. E, e ele falou: peraí, isso aqui, então, o mito do herói é algo arquetípico, né? É algo que existem em todas as civilizações, em todas as épocas, em todas as culturas. Então, qual será a essência disso, né? Qual que é a estrutura essencial e o que que isso fala e toca sobre a nossa vida? E aí, estudando todos esses mitos, ele escreveu O Herói de Mil Faces, fazendo essa estrutura, mostrando essa estrutura, as etapas, né, da estrutura da jornada do herói. E quando eu li aquilo, nossa, eu falei, gente, é isso mesmo, ele está falando o que eu estou vivendo, né? Falei, esse homem, não sei como assim, mas ele viveu a mesma coisa que eu senti assim, né? E aí eu falei, peraí, aí comecei a usar isso em outras pessoas também, né? A minha avó, a minha avó ficou muito doente também, ficou internada, né? Há uns anos atrás, uns 3 anos atrás, e ela ficou internada em coma, né? Ela teve um problema cardíaco, né? Que tinha a ver com o pulmão também, ficou em coma, e aí eu ia lá todo dia ficar lá com ela, né? Aí eu fazia várias coisas. E uma das coisas que eu fazia era ler a Jornada do Herói para ela. E eu pegava o livro, ia lendo e tal, e conversando com ela e tal. E assim, foi uma coisa impressionante, porque isso, somado a mais algumas outras coisas que a gente fazia, né? Eu e minha família toda, que a gente é todo mundo, assim, muita gente da família tem uma visão diferente sobre as coisas.
15 dias, né, fazendo esses processos todos que a gente fazia, mais eu lendo a Jornada do Herói para ela. Depois de 2 semanas, ela acordou, né, do coma. Sendo que os médicos, o médico já tinha me falado, esquece, né, sua avó não volta mais, né. O quadro dela era muito grave já, né, não tinha mais chance para os médicos. E aí, depois de 15 dias, e eu lendo isso pra ela voltou. Quando eu tava lendo, eu sentia assim, não, ela tá agora aqui. Eu pensava assim, a minha avó, ela. Porque assim, quando você vai lendo as fases da jornada do herói, você percebe que às vezes você fica emperrado em algumas fases, né? Você não sai do lugar. Mas na Isso verdade você não sai do lugar justamente porque deve ser aquilo que pegou em você, não é verdade? exato. É alguma dificuldade que você tá com dificuldade de aceitar aquele processo, né? De viver aquilo, né? De entender, né? A sua tarefa e tal, de aceitar, porque para entender você precisa aceitar também, né? E aí eu li, sentia isso e tal, e continuava lendo e também fazendo imagens com ela, né? Porque tava a veia, tinha uma veia do coração que estava entupida, e eu às vezes ia lá no ouvido dela, fechava os olhos e ficava imaginando assim, a veia do coração dela, e eu falava, vó, a gente tá juntas, vamos lá dentro da veia do seu coração, a gente pega uma pá, agora vamos limpar isso, vamos... E eu fazia imagem com ela, né? E, enfim, todo esse processo e tudo, depois ela acordou, né? E ela acordou mas assim, a minha maior alegria foi quando ela saiu do respirador, porque aquilo me dava uma aflição, né? Ela no respirador, eu passei a noite lá com ela, e às vezes ela acordava, tipo, super assustada, assim, com angústia de respirar, nossa, era horrível. Então, quando ela saiu assim do respirador, foi uma maior alegria e aí ela ficou com a família, matou saudades, né? E eu estive lá com ela também. Tudo, ela se recuperou. Depois que ela se recuperou, aí tipo um mês depois ela morreu. Teve o mesmo problema, né? Mas dessa vez ela morreu de vez sem ir para o hospital. E na verdade o que eu queria fazer por ela era isso realmente, sabe? Eu não queria, eu via ela naquela cama daquele hospital, eu não queria que ela partisse assim, sabe? Não era uma questão de querer manter ela a todo custo, mas eu não queria, eu via que ela estava sofrendo ali, sabe? Eu falava, não, tem que ter uma outra forma, enfim. E eu percebi que era muito poderoso, é muito poderoso essa questão da jornada do herói, sabe? Só que como o livro A Jornada do Herói é difícil de ler, porque ele mistura mitos de muitas culturas, então tem muitos nomes, assim, desconhecidos, né? É um livro que não é fácil, assim, né? A pessoa tem que estar mesmo muito afim e tem que entender o propósito daquilo. Então, eu percebi que muitas pessoas não liam, né? Não entendiam a beleza e a profundidade que tinha ali. E por isso que eu comecei a dar palestra e tal, e focar nessa questão da jornada do herói. Então, assim, basicamente falando bem resumidamente, né? A jornada do herói, ela trata do quê? Você está lá num status quo, né? Que é um estado comum, a sua vida está num estado comum, vai numa zona de conforto, né? E de repente você ouve um chamado, né? Esse chamado pode ser muitas coisas, né? Pode ser alguma coisa tipo começa a te incomodar, tipo, não, eu posso fazer mais que isso, né? Ou isso aqui não tá muito bom. Alguma coisa começa a te aquele conforto já não tá mais tão, não satisfaz tanto, né? De alguma forma, aquilo, né? Ou às vezes o chamado, ele pode ser isso, um adoecimento, né? Alguma coisa de diferente que começa a acontecer ali, né? Aí, o que que acontece? Quando você aceita o chamado, né? Pode até ser, o chamado pode ser o quê? Uma busca por autoconhecimento através de um curso, né? Através da filosofia, da espiritualidade, um caminho de espiritualidade, pode ser através de uma terapia, né? Pode ser de muitas formas, né? Mas você ouve ali um chamado.
E ali você começa, então, a buscar algo diferente. E aí, quando você começa, se você ouve o chamado, porque tem pessoas que travam aí já. Ouve o chamado, mas nega isso, sabe? Dentro, tipo, não, não, tá tudo bem, não, não, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. A pessoa não consegue sair ali daquele ponto já, né? Se você ouve o chamado e fala, não, bora, vamos lá, aparece o quê? Um auxílio, sempre aparece um auxílio, sempre aparece alguém para te ajudar, né? Um amigo, né? Ou algum parente, alguém, né? Alguém aparece. E o terapeuta, pode ser até o médico, né? E aí você depois, então tem a primeira etapa, o chamado, o auxílio, e aí você vai passar do mundo conhecido para o mundo desconhecido, né? Que é a linha, né? A linha entre o mundo conhecido e o mundo desconhecido. Eu associo essa linha no adoecimento ao diagnóstico, né? Mas em processos de vida, né? Por exemplo, quando você, sei lá, como empresário, né? Eu virei empresário agora, né? Tipo, agora, por exemplo, tenho aqui a minha empresa, né? A partir de agora eu começo nesse mundo, né? Realmente, como, tipo, tem essa linha, né? Ou num divórcio, por exemplo, quando as pessoas assinam um divórcio, né? Ou acontece alguma coisa, tipo, é um marco de que você teve que sair de um mundo conhecido para o mundo desconhecido. E aí você começa a mergulhar nesse mundo desconhecido que vai fazer com que você tenha que mergulhar no mundo desconhecido dentro de você mesmo, né? Porque aquilo que você vive desconhecido fora vai também despertar coisas desconhecidas dentro. E aí você vai ter que passar, você vai ter que enfrentar aí aspectos arquetípicos, né, da vida, né, alguns desafios da vida, né, que tem também a ver com as questões é, relacionadas aos arquétipos iniciais da vida, né, materno, paterno, né, o materno muito ligado a provedor, né, o materno, ele tem uma lição que a gente precisa aprender, que é quando o bebê está dentro da barriga da mãe, ele tem todas as necessidades satisfeitas, né? Sem precisar pedir. E a gente, às vezes, tem esse apego infantil querendo que a vida seja assim, querendo estar lá no protegidinho no útero, né? Tipo, que a gente sem pedir, sem fazer nada, a gente quer ter tudo, todas as necessidades satisfeitas, né? Só que isso é uma fase embrionária, uma fase em que está em formação. Depois você vai ter que seguir outras fases da vida, você vai ter que sair daquele ambiente protegido, né? E começar a ter o quê? Ter necessidades, você vai ter que chorar para chamar a mãe, né? Depois você vai ter que andar para conseguir fazer as coisas, você vai ter que aprender a falar para pedir o que você quer, você vai ter tarefas para cumprir, né? Você não vai ficar naquele ambiente todo protegidinho, né? E é, o pai, né, o aspecto do pai, do arquétipo paterno, tem a ver com os limites, com as regras, né, de você também reconhecer os seus limites, de você saber que tem coisas que dá, tem coisas que não dá, tem coisas que você vai ter que ter um merecimento para determinadas coisas, né? Tem coisas que você vai querer, mas se você não merecer, se você não for atrás, não fizer o que tem que fazer, não vai, né? Tem que cumprir as regras, tem que fazer, enfim. Tudo isso são etapas, fazem parte das nossas provas, né? Das provas que o herói tem que cumprir, né? Dos desafios que ele tem que, na verdade, e tem muito a ver, a vida reflete por fora o nosso mundo interno, né? Então, a vida tem lá, tem os desafios, tem as provas acontecendo, mas também os desafios são desse mundo interno, de você ter que vencer, né? Vencer essa insegurança, vencer essa vontade de estar super protegido o tempo todo e ter tudo que você quer sem precisar fazer nada, né? Vencer essa dificuldade de lidar com autoridade, com limites, com regras, né, de ter que se esforçar, né, de sacrifícios, enfim. Tudo isso fazem parte, né? Todo herói, se você observar as histórias, ele passa por isso, né? Passa por provações, chega um momento que ele tem que fazer um sacrifício, um grande sacrifício,
na vida, né? E o herói é isso, é que ele, né, se a gente olhar arquetipicamente, ele é aquele que acaba sacrificando algo menor da vida dele por algo maior, algo mais coletivo, né? E, e isso também fala sobre uma transformação nossa, né? Uma morte do ego. E eu acho e é aí que o adoecimento, da minha perspectiva, pede por isso, pede para que haja uma transformação profunda, né? Que você permita o ego morrer, né, de alguma forma para você poder renascer de outra. Você tem que se desapegar, você tem que aceitar coisas, abandonar coisas para poder renascer. Então eu vejo que é uma grande oportunidade, na verdade, para quem souber aproveitar, para quem tiver essa consciência, né? E assim como todos esses outros momentos de crise também, todos os momentos que te tiram da zona de conforto, que exigem um sacrifício, que exigem uma transformação. E por um lado, né, quando você aceita isso, aceita essa morte do ego, né, e você descobre um tesouro. E esse é o ponto também. Todo herói, ele volta dessa empreitada dele para o mundo desconhecido, para o confronto com a morte, né, para a aceitação e a morte do ego, ele volta disso com um tesouro. Ele recebe um tesouro, ele ganha um tesouro, né? E muitas vezes esse tesouro é isso, é um estado de consciência, é um conhecimento que você teve, né? É um estado de autoconhecimento. Agora você se conhece mais, você entende melhor seus limites, você sabe melhor para onde você quer ir, enfim. E aí você tem depois os desafios, né? Porque aí o herói do mundo conhecido, depois ele volta, do mundo desconhecido, depois ele volta de novo para o mundo conhecido. Mas ele também tem as dificuldades nessa volta, né? Porque é isso, às vezes as pessoas não entendem o que ele passou, as pessoas não passaram pela mesma coisa, né? E ele vai ter que encontrar uma forma de partilhar esse tesouro, de alguma forma, né? Mesmo com todas as dificuldades, com todos os limites e as dificuldades de pessoas que não passaram pelo mesmo processo de transformação, não tiveram essa abertura de consciência. E aí ele volta de novo, o ponto é que ele volta de novo para o status quo, né? Um estado conhecido das coisas, só que de uma forma diferente, ele agora é diferente. E a ideia é que isso são processos cíclicos, a gente pode ver isso como vários processos na nossa vida, ou a gente pode ver a nossa vida toda como uma grande jornada do herói.